Olá pessoal, então nessa videoaula de número 2, né, eu vou continuar na nossa série resolvendo, entendendo, né, o que está acontecendo no EP12 da matéria pré-cálculo, tá? O assunto continuou sendo função, potência de expoente racional e os objetivos, né, principais dessa videoaula vão ser definir a função, potência de expoente racional, vamos ver o que é, né? Vamos ver também os casos dela, vamos verificar o caso particular e o caso geral, como que ela funciona, tá? Vamos então bem devagar, porque o entendimento dessa matéria é muito importante, porque ela é que é cobrada na nossa AD2, tá ok? Então vamos lá, função potência de expoente racional, tá? O que é isso? A função potência, pessoal, de expoente racional, nada mais nada menos que é uma função com a sua lei obedecendo esse modelo aqui, ó. F de x, né, é igual a x elevado a n, onde n é um número racional, né, n é o expoente, né, é um número racional constante, e o x é um número real, tá ok? Essa aqui, então, acabei de apresentar para vocês a forma, né, que é dada da lei da função potência de expoente racional. Tá? A gente pode dizer que x, obviamente, é a base e n, obviamente, é o expoente. Tá? Então, a função potência de expoente racional, eu vi que no EP12 ela divide da seguinte maneira, o estudo dela, né, em caso particular e caso geral. Vamos ver o que acontece em cada caso desse bem devagar, tá? Então vamos lá. Caso particular. O caso particular, ele é quando o meu n, tá? Ou seja, o meu expoente é um número racional inteiro. Ou seja, o meu n pertence ao conjunto dos números inteiros. Ele pode ser negativo, ele pode ser positivo, ele pode ser zero, ele só não pode ser um número quebrado, tipo uma fração, tá ok? Então vamos lá, é essa aqui, ó, né? F de x igual a x elevado a n com n, o expoente, né? N pertencente ao conjunto dos números inteiros. Vamos fazer alguns exemplos. Vamos lá, a gente pegando essa lei aqui, vamos com n igual a zero, vamos fazer o seguinte, ó. F de x igual a x elevado a zero, né? Porque f de x igual a x elevado a n, se o n é zero, então eu tenho aqui 1. Tá vendo a aplicabilidade disso? Vamos ver o que vai acontecendo aqui, tá? F de x é igual a x elevado a 1. É igual ao próprio x, tá vendo? Repara que n0, 1, menos 1, e eu vou colocar aqui menos 4, tá? Para não ficar igual aqui. O que acontece? São números inteiros, retirados do conjunto dos números inteiros, porque esse primeiro, o caso particular, ele aborda justamente isso. Depois, no próximo videoaula, eu vou apresentar aqui que o caso particular ele se divide em outros dois casos, mas não agora, para a gente ir devagar e ter esse entendimento correto, né? Vamos dizer que f de x é igual a x a menos 1. O que acontece? Eu tenho uma potência negativa, né? Com o meu expoente negativo. Então, eu inverto e fica x elevado a 1, que é igual a 1 sobre x. Olha só, o que acontece? Com o expoente negativo, ó, a minha base ela já se torna o denominador de uma fração de numerador 1. Chamaram a atenção isso aqui? Então a gente já pode começar a chegar a uma conclusão que quando o expoente for negativo, esse x elevado a n aqui, né? X elevado ao expoente tem que ser diferente de zero. A gente já começa a se atentar para isso aí, por causa da questão do domínio dessa função. Tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Eu só fiz isso aqui, ó, para o pessoal já começar, né? Você que me assiste, já começar a ficar ligado no que vai acontecer no futuro. Tá? F de x é igual a x, olha só, quanto que vale o n? Menos 4, menos 4.
Então, ó, 1 sobre x elevado a 4. Aqui, ó. Tá? Esse aqui, basicamente, então, nós denotamos aqui, nós demos uma olhadinha o que é, tá? Eu não falei propriedade, eu não falei nada por enquanto. Eu vou deixar para a próxima videoaula, a gente vai detalhar o caso particular, tá? Vamos ver ele detalhadamente. Então, a função potência de expoente racional, ela já tem dois casos, o caso particular e o caso geral. O caso particular é o caso onde o meu expoente, o meu n, é um número racional inteiro, ou seja, o meu expoente ele pode pertencer ao conjunto dos números inteiros, né? Então ela tem essa forma, f de x, x elevado a n, com n pertencente aos inteiros. Então a gente pegou vários n's aqui, ó, pertencentes ao conjunto dos números inteiros e fomos vendo mais ou menos ali superficialmente o que acontece com essas minhas funções, tá bom? Agora vamos para o caso geral, né? Vamos vê-lo superficialmente para depois a gente fazer o detalhamento dele, tá bom? A próxima videoaula eu vou começar detalhando o caso particular, tá? Aí vou dar uma série de propriedades, uma propriedade por videoaula para ser um passo a passo bem tranquilo e a videoaula não ficar maçante e conseguir ajudá-los, tá? O caso geral é quando eu tenho o meu expoente, ou seja, o meu n, é um número racional. Ou seja, para ser um número racional, n tem que ser igual ao número p dividido pelo número q. Onde? Vamos definir o que tem que acontecer com p, o que tem que acontecer com q. P e q pertencem ao conjunto dos números inteiros. O q ele tem que ser maior ou igual a 1, ou seja, no intervalo de 0 para lá, nem aqui menor que 1, ele tem que estar em intervalo fechado, né? Vai de 1 até mais infinito. E o P e Q, lá no nosso livro, fala que eles têm que ser primos entre si, tá bom? Eu só vou com a definição até aqui. Vamos dar uma pausa porque esse primos entre si. Vamos fazer a observação. O que são números primos entre si? A gente sempre esquece isso, né? Muita gente está estudando, se você perguntar o que são números primos entre si, não vai saber responder. Números primos entre si só possuem o número 1 como divisor comum, tá? Eita, eu botei um S aqui. Como divisor comum desses dois números. Por exemplo, vamos ver os divisores de 20. O 1 divide 20, o 2 divide 20, o 4 divide 20, o 5, divisores de 20, tá? Estamos entendendo aqui rapidamente o que são números primos entre si, né? Qual o próximo número que divide 20? O 6 não divide, o 8, o 7, muito menos, né? Aí vai o 10, depois somente o 20 vai dividir o 20. Não tem mais nenhum número, né? Entre 10 e que divida e dê um expoente inteiro, tá? E o 21? O 1 é divisor de todos os números, tá? Depois a gente tem o 3, depois a gente tem o 7 e temos o próprio 21. Olha só, existe divisor comum, ou seja, existe quais os números que se repetem aqui? Eu só vejo aqui, ó, o 1. O 2 não repete, o 4 não repete nenhum dos dois, não tem interseção, tá vendo? O 5 não repete, então ele só possui o 1 como divisor comum. Então eu posso afirmar que 20 e 21 são primos entre si, tá bom? Aí o que acontece? Eu sei que no meu caso geral, né, da minha função f de x, né, eu tenho a minha função assim, ó, f de x igual a x elevado a n. Aí vamos falar aqui do expoente, que é o meu diferencial aqui, ó, é o que vai determinar as coisas, os acontecimentos. Se x é um número racional, né? X é um número racional, ele é P sobre Q. P é um número qualquer, eu escolhi, tá? Poderia ser A, B, né? Esses dois números que vão compor o numerador e o denominador do meu expoente, eles têm que pertencer os inteiros.
Aí ele fala uma ressalva que Q tem que ser maior ou igual a 1, e de fato, né? Porque se você perceber se o Q, ele não pode ser zero, de cara por ser uma fração, tá? E P e Q tem que ser primos entre si, ou seja, você pega o P, acha os divisores dele, pega o Q, acha os divisores dele. Se ele tiver somente o 1 como divisor, né, desses dois números que estão compondo o meu numerador e denominador, respectivamente, do meu expoente n, ele tiver somente 1 como divisor, eles vão ser primos entre si, vai estar atendendo a necessidade do meu caso geral. Show de bola, pessoal? Então vamos lá. E se Q, aí que tá. Isso aqui começa a determinar. Lembra que eu falei aqui, ó, nós debatemos aqui que, ou seja, o meu denominador tem que ser maior ou igual a 1. Aí vamos lá. Se o meu Q for igual a 1, o meu N é racional inteiro. Certo? E se o meu Q for maior que 1, ele é racional não inteiro. Olha só, realmente, ó, se eu tenho o N é igual a P sobre Q, se o meu Q for igual a 1, eu tenho P sobre 1. Ele vai ser inteiro, tá? Agora, se eu tenho o Q maior do que 1, vamos pegar aqui, ó, eu vou ter N é igual a P sobre Q, né? Aí, o que acontece? Vamos pegar o Q igual a 2, sendo maior que 1. Então, vai ficar P sobre 2. Ah lá, é um número não inteiro, tá? Né? De acordo ali, claro que se for 4 vai ser 2, se for 5, aí já vai dar uma variada. Aqui, ó, ele só vai ser número racional inteiro. Tá bom, pessoal? Tá? Porque também o P também ele vai ter que ser primo entre si, tá? Ou seja, o divisor ele não pode ter divisor comum, somente o 1. Aí por isso também que ele o N, ele vai sendo caracterizado como sendo um número racional não inteiro, tá bom? Jamais eu poderia botar aqui o P4 ou P8, porque eles possuem mais, eles não vão ser primos entre si. Para essa condição aqui, ó, P e Q tem que ser primos entre si. Então, vamos lá. Quando eu tenho N igual a P sobre Q, estou voltando, tá? P sobre Q, P e Q tem que pertencer aos inteiros. O Q, obrigatoriamente, tem que ser maior ou igual a 1. E N e P e Q tem que ser primos entre si. Bom, quando o meu Q ele for igual a 1, né, eu vi aqui que ele tem que ser um número racional inteiro. Quando o meu Q for maior do que 1, ou seja, o meu denominador for maior do que 1, ele vai ser um racional não inteiro. Então, nessa videoaula, até essa videoaula, é isso aqui que eu preciso que vocês que estão assistindo aqui essa videoaula entendam. Somente isso, tá? Nas próximas videoaulas a gente vai detalhar o caso particular, né? Então, pessoal, não percam aí a nossa próxima videoaula, tá? Não percam. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, deixa o seu like para estar ajudando o canal. Eu tenho visto que o pessoal vê o vídeo e não dá ali um clique no like. Ou então não está gostando realmente, aí posta lá nos comentários o que eu posso melhorar. Se quiser que eu faça uma nova videoaula abordando um detalhe, por acaso não teve o entendimento correto, não tem problema nenhum. Posta lá nos comentários que eu faço essa videoaula para tentar sanar o máximo possível essa dúvida, tá ok? Então, um forte abraço, tudo de bom, até a nossa próxima videoaula.